Bom, boa tarde. Estou dando sequência às nossas análises e meditações acerca do tema central, que é pensar a espiritualidade em novas perspectivas. E hoje eu quero trazer uma reflexão de como o conceito, a ideia, o paradigma de espiritualidade pode produzir subjetividades mais dinâmicas ou subjetividades mais dependentes, alienantes, subjetividades enfraquecidas no que diz respeito ao enfrentamento da navegação existencial. E, para tanto, eu vou trazer a contribuição do Michel Foucault, que faz na sua obra hermenêutica do sujeito algumas contribuições acerca de como os modos de subjetivação ao longo da história, tendo como referência a cultura grego-romana, em especial a Grécia Antiga, constituiu perspectivas diferentes daquelas assinaladas na época da assunção da modernidade, marcada pela racionalidade humana e que atravessa hoje nossos sistemas de pensamento, sejam pelas metafísicas religiosas, seja pelas ciências como um todo, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia. A contribuição de Foucault foi capital no aspecto de abrir a célula viva que fundamenta o pensamento ocidental, a começar pela concepção clássica do conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento, como o principal artefato produtivo da história humana, se constituiria então como um grande evento de forjar a nossa subjetividade mediante a aquisição de saberes que disciplinasse, organizasse, ordenasse o nosso comportamento e a nossa visão do mundo. O Foucault ele rompe com isto porque nos seus estudos, ao contrário do que se sempre pensou na cultura ocidental, não foi o conhece-te a ti mesmo o elemento fundante do pensamento e o elemento mais importante. E sim, como ele apregoa, o cuida-te de ti mesmo, que é anterior ao conhece-te a ti mesmo, que naquele tempo era uma inscrição délfica e passou a ter mais relevância histórica e cultural em função da definição de escolas, principalmente a platônica e a aristotélica, que se apropriou mais desse dispositivo do conhece a ti mesmo como sendo a base organizadora molecular da condição humana de alcançar a superação de si e seu estado de excelência. Dentro da concepção de Foucault, a dimensão do cuida-te a ti mesmo, anterior ao conhece a ti mesmo, tem uma separação de ordem epistemológica, ou seja, o conhece a ti mesmo é a superação do indivíduo mediante a aquisição de uma verdade, e de uma verdade externa a ele, muito mais voltada a uma abstração da realidade, que é aquela mesma que fundamenta o pensamento cartesiano, onde o cogito é levado à máxima potência humana. O cogito como sendo uma entidade pré-existente, fixa, interiorizada, em que o homem mergulharia em si na apropriação dessa substância, dessa identidade pré-definida, jogando-a para a exterioridade mediante um conhecimento pré-estabelecido. Foucault desorganiza essa questão, trazendo que o cuida-te a ti mesmo não se reduzia à aquisição de uma verdade externa à individualidade. O cuida-te de ti mesmo
tratava-se de um conjunto de técnicas de ocupação do sujeito dele si próprio no conhecimento do seu corpo e daquilo que ele aprendia pela chamada ética dos prazeres, a melhor compreender a sua natureza em função de que esta constituição natural lhe daria o verdadeiro conhecimento. Então, a gestão desse saber de si não viria pelo manejamento de um conjunto de vocabulários que estaria organizado pelas premissas da verdade externa ao sujeito, mas seria sim uma linguística que seria desdobrada no sentido contrário. Em vez de a verdade orientar o comportamento orientaria a verdade. Partindo dessa premissa, a formação da identidade humana não teria um caráter fixo, não seria pré-existente e pré-determinístico. Ele teria uma plasticidade muito maior, obediente à individualidade que o detivesse, mediante as particularidades desta individualidade e as contingências que essa individualidade viesse a sofrer. Ou seja, teria um efeito muito mais singularizante em você desenvolver um conjunto de saberes na medida em que você investiga a sua natureza, entende as suas pulsões, compreende suas necessidades e desenvolve recursos de satisfazer essa natureza de forma comedida, de forma que a fizesse funcionar melhor e a fizesse fluir. Então, o conhecimento não seria algo que antecederia a relação desse indivíduo com a sua dimensão física e muito menos com a sua dimensão relacional. Por isso que o conceito de subjetividade, à luz da perspectiva do cuida-te de ti mesmo, em detrimento ao conhece-te a ti mesmo, inverte essa polaridade, saindo do conceito para a experiência. Não seria o conceito que determinaria esse saber sobre si, mas a experiência. E essa experiência, ela estaria na relação entre o que essa individualidade detinha sobre si própria e na compreensão quanto ao acontecimento que estivesse envolvendo essa individualidade naquele presente momento. Então seria uma verdade construída no fluxo do aqui e do agora, presentificada na experiência direta do sujeito com o acontecimento, com a contingência. E esse cuida-te de ti mesmo seriam técnicas que visariam justamente o desenvolvimento desse saber, onde o corpo não estaria subtraído e secundarizado, ou seja, o corpo não seria um elemento de segundo plano em detrimento à mente, que é a proposta cartesiana com a assunção do cogito, ou seja, o cogito como a mente subtraída do plano corporal, descontaminada das dimensões pulsionais instintivas do corpo, como fosse a parte mais elevada do ser. Não. A concepção do cuida de ti mesmo é muito mais voltada ao sistema integrativo, corpo e mente, em funções simultâneas, como recursos que, sendo conduzidos pela subjetividade, seriam potências para elevar o nível de compreensão dessa subjetividade acerca dessa totalidade, sem o risco de fragmentação que corre com a dicotomia, a bifurcação que o pensamento cartesiano opera sobre o fundamento do conhece a ti mesmo, ou seja, o conhece a ti mesmo com conhecimento de abstração, uma representação mental pré-concebida que, de posse dela, nós acessaríamos essa individualidade. Não. Essa individualidade acessada dentro de uma abertura, dentro de uma certa despretensão e de um desprendimento para conceber novos conceitos, construir até de forma criativa novas ideias que estivessem estribadas, alicerçadas na experiência direta do sujeito. E isso permitiria, então, um conhecimento mais adequado àquilo que a particularidade definiria,
não a universalidade propriamente dita. A universalidade seguiria como uma referência, mas sem um peso determinante quanto à concepção de um saber que estivesse alinhado, equalizado com a experiência dessa individualidade na relação direta com a contingência. Partindo dessa premissa, então, nós podemos identificar um aspecto importante do cuida-te de ti mesmo, que traz o corpo como elemento tão importante quanto a mente, com um conjunto de técnicas que seria estimulado esse conjunto para fazer com que o indivíduo acessasse esse mundo subjetivo, sem uma ideia de que existe uma substância fixa em que ele teria que extraí-la da sua interioridade para conhecê-la, para iluminá-la, à maneira da alegoria da caverna de Platão, que o sujeito é conduzido do processo de desacorrentamento para sair da caverna, da escuridão desta, e seguir a trilha solar, o sol como representação simbólica do conhecimento, a chamada paideia, a trilha de um conhecimento adquirido para poder dominar a nossa natureza. Não, a natureza passa a ser sempre um livro aberto sobre o qual escrevemos um saber temporário mediante aquilo que nós conseguimos acessar sobre as nossas pulsões, nossos instintos, que ganham tanto status de importância quanto os pensamentos e os sistemas de pensamento mais bem categorizados, ou seja, mente e corpo se nivelam na equação do cuida-te a ti mesmo, diferentemente da equação do conhece-te a ti mesmo. Portanto, aí nós damos um salto qualitativo no que diz respeito a uma subjetividade metafísica para uma subjetividade na natureza, de uma subjetividade conceitual para uma subjetividade experiencial. Então, poderíamos então assinalar nessa condição de choque epistemológico entre o saber construído na perspectiva do conhece a ti mesmo, a aquisição externa de um saber sobre o corpo, através do conjunto de vocabulários que compõe a grade da verdade, versus a um saber constituído na leitura e observação direta das nossas necessidades corporais e sociais, cognitivas, mas com a plástica de se adequando às vivências particulares que essa individualidade realizasse nesse trânsito investigativo. E aí inseriria uma outra dimensão que ainda remonta o cuida-te a ti mesmo, que é o que o Foucault conseguiu capturar nas suas pesquisas arqueológicas da cultura da Grécia Antiga, que é anterior à inscrição délfica do conhece a ti mesmo, que é um conceito do cuida-te a ti mesmo. Eu inseriria também um outro conceito ainda mais remoto, que é o da contribuição do Píndaro, que é um filósofo pré-socrático, quando ele traz o conceito do torna-te quem tu és. Ou seja, é um outro movimento que eu queria somar a um conceito de subjetividade mais ativa e dinâmica, presentificada no mundo, e de simultaneidade, mente e corpo, como condições melhores de nós construirmos o pilar da espiritualidade, montada, enraizada na existência e não fora da existência, não com concepções metafísicas da existência, mas dentro da própria existência, dentro de um caráter imanente da existência. O torna-te quem tu és dá uma dimensão da condição do vir a ser dessa subjetividade. Seria o ser deveniente, ou seja, nós não somos um ser constituído propriamente dito, nós somos um ser sendo. E isso coincide com a dimensão do cuida-te a ti mesmo, que não considera a questão de uma entidade fixa, como é a proposta cartesiana, e a gente sai um pouco mais também do núcleo do cuidado de si, com apenas uma visão sobre as nossas pulsões e instintos, e nós saltamos para a dimensão contingencial, ou seja, não apenas uma concepção de conhecimento sobre si, um domínio
do que a nossa natureza requer, das nossas pulsões, instintos, pensamentos, mas sobre também a relação dessa individualidade totalitária, mente e corpo integrados, na proposta do cuide-te a ti mesmo, com o mundo, que é a dimensão contingencial, que é o ser deveniente, ou seja, nós não somos um ser definido, nós somos um ser em processualidades contínuas de desconstrução e construção. Nós somos um ser de relação. A condição do torna-te quem tu és nos remete e reforça a condição do cuida-te a ti mesmo, que no meu entendimento já supera a dimensão do conhece a ti mesmo, que traz uma relação ainda mais calorífera, termodinâmica, direta com a existência de um modo mais real, diríamos assim, de um modo mais concreto, pragmático. E esse é um outro fator importante como consequência, porque pensar uma espiritualidade dentro de uma concepção do cuide a ti mesmo, que integra corpo e mente, sem o risco de bifurcar a mente do corpo, e trazendo a proposta do torna-te quem tu és, como ser deveniente, como ser que está sempre no processo de constituição e desconstituição, eu atrelo esses aspectos, então, a essa questão de espiritualidade como sendo uma condição de um sujeito que não mais se pergunta quem eu sou, mas um sujeito que se pergunta que devo eu fazer de mim. Ou seja, quando eu tenho a concepção de um ser de relação, um ser que está se constituindo, eu passo então a considerar a natureza e não o que eu entendo sobre ela o aspecto mais relevante. Ou seja, os meus jogos linguísticos, o meu conjunto de saberes, as minhas verdades, descem do pedestal de uma superioridade, de uma onipotência que o cosmos cartesiano nos remete e nos coloca numa dimensão dialógica e dialética entre o ser e o mundo. O mundo é trazido à tona, ganhando espaço competitivo em relação à versão de uma verdade metafísica, de uma verdade transcendente ou de concepções de um conhecimento científico que esteja no plano conceitual, categorial, mas que não está em sintonia, em sincronização com as dimensões corporais e existenciais. Então, quando eu acoplo um conhecimento que tem a capacidade plástica de se modificar no exame onde o corpo ganha um estatuto de importância tanto quanto a mente e que não existe uma dissociação, porque aí eu pego o pensamento de Spinoza, que a mente não é algo dissociado do corpo, que a mente é a ideia do corpo sobre ele próprio. Quando eu relativizo e eu equalizo essas dimensões, então eu dou importância maior à relação desse sujeito com o mundo, e não com uma ideia do mundo. Essa ideia, ela passa então a ser secundária, ela pode ser modelada quando a experiência dita uma outra direção. Então não é mais a verdade que determina o meu destino. A minha natureza determina o meu destino. Onde a verdade será uma forma temporária de facilitar a minha navegação na minha relação de saber, de conhecer, de compreender esta relação minha com o mundo, com as contingências. Esse é um fator que eu considero relevante no aspecto que aquilo que o poeta Terêncio já dizia: sou homem e que nada que é humano é alheio a mim. Ou seja, essa humanidade integrada, onde mente e corpo não se dissociam, onde o mundo é trazido como um grande palco do conhecimento, não um conhecimento, digamos, estratosférico, um conhecimento transcendental, mas um conhecimento que humildemente dialoga com a dimensão existencial, que serve ao existente, e não o existente é apreendido, capturado e dominado por este conhecimento. O conhecimento, então, ele
perde uma função de superioridade e passa a ser um servidor. Diferentemente da versão platônica, onde o conhecimento é alçado, principalmente na condição cartesiana, a uma construção de uma subjetividade, muitas vezes desacoplada dessa dimensão existencial. E aí eu fico com Foucault, quando ele designa subjetividade como sendo o quase sujeito, em detrimento ao conceito de subjetividade cartesiana, que designa a subjetividade como uma totalidade fechada. Hermeticamente fechada, subtraída do plano existencial, onde a mente é superior a esse mundo. Não. A mente é uma ideia que o corpo constrói na relação com o mundo e que, a partir disto, eu passo a rever a minha posição. Ou seja, eu começo a pensar essa subjetividade como quase subjetividade. Quase subjetividade significa uma subjetividade autorrefazente, autodesconstrutora potencialmente e autoconstrutora potencialmente. Uma subjetividade que é capaz de se diferenciar de si e não na obrigação do condicionamento cognitivo de ter sempre que se igualar a si em função de modelos pré-determinados. Em suma, uma subjetividade que pode ser uma outra subjetividade. E uma outra subjetividade, uma cadeia de possibilidades desse indivíduo se reinventar nessa perspectiva, ao contrário de aprisionar esse indivíduo na obediência cega, em ter que estar simplesmente repetindo o modelo subjetivo que lhe foi instaurado e que lhe condiciona a ele simplesmente a ser um repetidor de si próprio. E com isso ele não se flexibiliza e não apreende as contingências que tem um movimento dançante, bastante superior à fixidez de uma ideia que concede essa subjetividade no plano de uma totalidade fechada. Sendo assim, espero então que essa reflexão rápida sobre subjetividade e espiritualidade possa suscitar novas reflexões. Muito obrigado.